Beleza, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso, né? Vamos iniciar essa semana de trabalhos, iniciar essa segunda-feira falando sobre NFL, né? Vamos aqui dar uma passadinha pelos principais destaques da semana 8. Teremos hoje o encerramento da semana 8 com o Monday Night entre Chiefs e Commanders. Amanhã eu devo fazer um vídeo sobre o Monday Night. Só que nesse vídeo, vamos aqui falar sobre o quê? Sobre os jogos de domingo, sobre o Thursday Night entre Chargers e Minnesota. Né? Vamos falar sobre tudo que rolou na semana 8, tirando o Monday Night. Que aí eu deixo pra falar amanhã, tá bom? Então, sem muita enrolação, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto. E vamos lá, vamos começar falando sobre o Thursday Night, né? Minnesota Vikings e Los Angeles Chargers se enfrentaram na quinta-feira. Chargers conseguiu uma dominante vitória por 37-10. Um jogo onde a fisicalidade voltou a Los Angeles, né? Vocês devem se lembrar que no último Power Ranking eu critiquei bastante a queda do jogo físico de Los Angeles, né? O Chargers vinha de alguns jogos jogando de forma meio soft, mas na quinta-feira não. Na quinta-feira a gente viu um Chargers jogando de forma mais física, tendo um jogo terrestre bem forte ali com o Kimani Vidal, que fez um excelente jogo, né? Além de conseguir 117 jardas, um touchdown, né, em 23 carregadas, ele também fez um trabalho muito bom bloqueando, né, protegendo o Justin Herbert. Então, foi uma vitória do jogo físico, né? O jogo físico de Jim Harbaugh apareceu, fez a diferença. Bela vitória de Los Angeles e uma derrota, vamos falar a verdade, uma derrota esperada por parte de Minnesota, né? Eu não achava impossível o Minnesota ganhar, mas eu vi o Chargers sendo bem mais time. Mesmo com os desfalques, eu vi o Chargers favorito. Minnesota é aquilo, né? É muito difícil você confiar num time que tem Carson Wentz como quarterback, né? Você sabe que em algum momento ele vai esparramar a farofa e teve outra, né? Foi mal, errou bastante, cometeu muitos erros. E aí, o conjunto Carson Wentz com jogo físico de Los Angeles culminou nessa derrota, né? A linha ofensiva de Minnesota sofreu demais, até por conta dos desfalques também, e aí não teve jeito. Vitória de Los Angeles, derrota de Minnesota. Aí, na sequência, a gente teve, né, já falando sobre os jogos de domingo, né? A gente teve o Buffalo Bills atropelando o Carolina Panthers por 40-9, domínio completo de Buffalo, não tem muito o que acrescentar. O jogo terrestre brilhou, né? James Cook fez o que quis contra a linha defensiva de Carolina, que vinha fazendo um bom trabalho, né, cara? Carolina vinha, né, conseguindo sobreviver bem ao jogo terrestre adversário e tal. Só que ontem não teve jeito, mano. O Bills teve 245 jardas corridas, uma média de 7 por carregada. Como eu disse, o James Cook passou o carro, uma média de 11,4 por carregada, com 2 touchdowns em só 19 corridas. E aí, mano, quando o jogo terrestre de Buffalo entra, tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Carolina, além de sofrer na defesa, também teve um ataque muito problemático. Sem o Bryce Young, acabou que o Andy Dalton foi o titular e foi muito mal. Péssimo jogo do Andy Dalton. Foram 3 turnovers. Derrota esperada, vai. Não dava pra acreditar mesmo na vitória de Carolina. Não tinha como. Quem venceu também foi o Ravens, tá? O Ravens, mesmo sem Lamar Jackson e sem uma caralhada de jogador, conseguiu vencer o Bears, que vinha de uma sequência de 4 vitórias seguidas, né, cara? O Bears vinha bem. Admito que eu fiquei surpreso. Achei que Chicago estenderia a sua sequência de vitórias, mas não. O Ravens foi lá, mesmo com Tyler Huntley no comando do ataque, meteu um 30-16. Jogou muito, tá? Tyler Huntley jogou muito bem. Acho que se existia alguma dúvida sobre quem seria o QB2 aí do Ravens, se seria ele ou o Cooper Rush, acho que depois de ontem não tem como mais ter essa dúvida, né, cara? Tyler Huntley se mostrou muito superior ao Cooper Rush, fez um jogo muito bom, 186 jardas lançadas, 53 jardas terrestres, um touchdown lançado. Foi muito bem.
foi muito bem e com certeza nessa disputa com o Cooper Rush pela vaga de reserva imediato do Lamar Jackson, Tyler Huntley conseguiu levar melhor. Sobre Chicago, decepcionante, cara. Esperava bem mais de Chicago. Um jogo bem fraco, assim, no geral. Caleb Williams não fez um bom jogo. Só teve um touchdown, só teve 6 de 13 em terceiras descidas. Foi 3 vezes para red zone, só conseguiu um TD. Ou seja, um desempenho muito fraco. E aí, né, sem ter o jogo terrestre, o ataque do Bears ficou completamente na mão dele. E ele não conseguiu performar. Ainda foi interceptado ali no quarto período, ali na linha de 10. Então, jogo bem fraco do Caleb. E a defesa de Chicago também ontem foi muito mal. Foi muito mal, né? Tomar 30 pontos de um Baltimore Ravens esfacelado, um Ravens com 1-6 de campanha, com Tyler Huntley como QB, não dá, né? Chicago ontem ficou muito aquém do que vinha apresentando. Assim como o Atlanta Falcons. O Falcons perder pro Miami Dolphins foi uma das grandes zebras do domingo, viu? E perder do jeito que perdeu, né? Tomando 34-10. Permitindo com que o Tua Tagovailoa tivesse, cara, se pá, o seu melhor jogo na temporada. 205 jardas lançadas, 4 touchdowns, 77% de aproveitamento. Bizarro, assim. A Atlanta foi muito abaixo na parte defensiva. E ofensivamente também não foi bem. Beleza, tava desfalcado pra caramba e tal, mas a linha defensiva de Miami é uma das piores da temporada. O Bijan Robinson não conseguiu fazer nada, gente. Ele teve uma média de... O Falcons em si teve uma média de 2,6 jardas por carregada, contra uma das piores linhas defensivas da NFL. Pô, a Atlanta deixou muito a desejar, viu? Mas deixou muito. E o Bijan Robinson ficou bem abaixo. Teve aquele fumble ali na linha de 20. Jogo fraco, cara. Jogo bem fraco de Atlanta. Um jogo esse que a Atlanta deveria ter vencido. Deveria muito ter vencido. Vacilou demais. Texans e Niners. Excelente vitória de Houston. 26-15. Acho que dá pra dizer que foi o melhor desempenho desse ataque na temporada. A linha ofensiva não cedeu nenhum sec. O CJ Stroud terminou o jogo sem apanhar, o que por si só já é uma puta vitória. E ele ainda conseguiu ter um desempenho muito bom, né? Bem protegido, sem ser muito pressionado. Cara, foram mais de 300 jardas lançadas, a primeira vez que ele consegue esse número na temporada. 2 passes para touchdown, né? E isso sem Nico Collins, né? Porque não jogou por conta de lesão. É aquilo, cara. O CJ Stroud, ele é um ótimo quarterback, na minha opinião. Só que até um ótimo quarterback sofre quando não tem proteção, sofre quando é pressionado toda hora, e é o que vinha acontecendo. CJ Stroud não vinha tendo tranquilidade no pocket. Nesse jogo ele teve. Então, muito mérito para a linha ofensiva de Houston, que fez a sua melhor apresentação na temporada. Acho que dá para dizer que foi o melhor desempenho da linha de Houston na temporada. Vitória merecida contra o Niners, que aparentemente começou a sentir os efeitos das ausências, né? O Niners vinha lidando bem com as lesões, especialmente com as lesões do Bosa e do Fred Warner, o que era admirável, só que nesse jogo não deu. Nesse jogo a gente viu o San Francisco na parte defensiva muito abaixo, né? Tipo, no começo ali do jogo, cara, São Francisco cedeu muita jarda fácil, assim, tipo, Houston sem muitas dificuldades, São Francisco não chegando no CJ Stroud. E assim, não é uma crítica pesada. Na situação de São Francisco, cara, normal ter um jogo desse, porque é muito desfalque. Mas não deixa de ser um ponto de crítica. A defesa não foi bem, e aí Houston conseguiu sair com esse ótimo resultado, né? Resultado muito bom. New York Jets e Cincinnati Bengals. Primeira vitória do Jets, hein? Jets conquistou sua primeira vitória. 39-38. Justin Fields fazendo um ótimo jogo. Ótimo jogo de Justin Fields. Retomando a vaga de titular por conta da lesão do Tyrod Taylor. E eu acho que ele vai continuar assim até o fim da temporada, viu? Eu acho difícil o Justin Fields ser retirado. Fez um jogo muito bom, 244 jardas lançadas, um touchdown, tomando boas decisões. E isso, cara, sem ter algumas das suas principais armas, né, cara? Sem Garrett Wilson e sem Josh Reynolds. Então foi uma atuação bem boa do Justin Fields. Resiliente, né, cara? Comandando ali a virada do time. Conseguindo ali né, conversões muito importantes. Teve aquela conversão com a Isaiah Davis que foi crucial. Então, cara, foi uma excelente atuação do Justin Fields e um jogo
né, defensivamente muito fraco de Cincinnati, né, cara? Pô, você tomar uma virada de 14 pontos pro New York Jets, pô, não dá. Desculpa, não dá. Né? A defesa do Bengals foi muito mal. Nem dá pra criticar muito o ataque produziu, mas a defesa é muito ruim, né, cara? Pô, 31º lugar em pontos cedidos, né? 503 jardas de scrimmage cedidas pro Jets. Mano, segunda vez na temporada que Cincinnati cede pelo menos 500 jardas para um time. É uma defesa horrorosa, cara. É uma das piores defesas da NFL. E nesse jogo, né, foi um fator crucial para o resultado. Assim como a defesa de Dallas foi um fator crucial para a derrota do time, né, cara? Né, enfrentando... Nossa, meu Deus, vou pegar água aqui, porque refluxo. Enfrentando Denver, a defesa de Dallas, cara, tomou 44 pontos, pô. Assim, com todo respeito ao ataque de Denver, que, né, melhorou bastante, acho que aquele último quarto contra o Giants deu um clique nesse ataque de Denver. O ataque deu uma melhorada, mas, pô, não dá pra tomar 44 pontos, mano. Desculpa, não dá. A defesa de Dallas é uma mãe, uma defesa horrorosa. E pro azar de Dallas, né, o ataque não conseguiu compensar, porque às vezes, cara, mesmo você tendo uma defesa ruim, você consegue ganhar, porque seu ataque pode compensar. E o ataque de Dallas compensou em vários jogos, né? O Dak Prescott conseguiu arrumar, né, conseguiu manter Dallas competitivo, porque ele tá jogando num nível realmente muito alto, né? O Dak Prescott, se ele tivesse num time mais com a campanha melhor, cara, ele estaria na discussão firme para MVP. Só que nesse domingo, nem o Dak Prescott salvou, né? O ataque de Dallas não fluiu bem. O Dak, inclusive, teve seu pior jogo na temporada. Pior jogo, 2 interceptações, errando vários alvos, não conseguiu nenhum touchdown. O Dak. E aí foi a tempestade perfeita. A defesa horrível, o ataque não produtivo, não sendo produtivo. E Denver, cara, tendo um desempenho muito bom. Defensivamente, ofensivamente. Acho que vale o destaque, né, pra molecada ali, né, o R.J. Harvey, o Troy Franklin, o Pat Bryant, são meninos aí que tiveram uma performance muito boa, né, os 3 somados tiveram 180 jardas de scrimmage, então foi a tempestade perfeita. Grande vitória de Denver, 44-24 e derrota aí, né, mais uma derrota na conta da falta de defesa de Dallas. Quem diria, né, que trocar o Micah Parsons faria a defesa de Dallas piorar, né? Que loucura, hein? Que loucura, quem iria imaginar uma coisa dessa? New York Giants e Philadelphia Eagles. Vitória do Eagles, 38-20. Grande jogo de Saquon Barkley. 150 jardas em 14 carregadas. Foi absurdo. Fica a preocupação, né, em relação à virilha dele. Ele acabou se machucando no final do jogo. Mas ele mesmo depois falou que ele vai estar bem pro jogo contra Green Bay. Então, dá uma aliviada. Mas sempre preocupa, né? Ainda mais esse Eagles que já não tem o A.J. Brown. Vamos ver, mas nesse jogo ele foi muito bem. A defesa de Filadélfia fez um trabalho exorbitante. A defesa que vinha sendo criticada. Nesse jogo foi excelente. Foi excelente. Conseguiu pressionar muito o Jackson Dart. Jackson Dart sofrendo demais nesse jogo. Então, assim, trabalho muito bom. Derrubou, né, o Jackson Dart 5 vezes, né? 5 sacks em cima dele. E 6 QB hits. Então a defesa fez um trabalho muito bom e Saquon Barkley resolveu no ataque. Pro Giants, a principal notícia ruim, obviamente, foi a lesão do Scatibo. Scatibo sofreu uma luxação, né, uma luxação no seu tornozelo e fora da temporada, basicamente. Acho que já foi confirmado, né, que ele tá fora da temporada. Uma notícia péssima, o Scatibo vinha sendo... Acho que dá até pra dizer que ele era o melhor jogador do Giants na temporada. Uma grata surpresa, um menino intenso, carismático pra caramba. A torcida automaticamente gostou muito dele. Infelizmente se machucou. Teve uma cena bem forte, né, do Jackson Dart muito sentido com a lesão do Scatibo. Sem dúvida foi a pior notícia, né? Perder foi ruim? Foi. Mas a lesão do Scatibo foi o que realmente destruiu com o domingo do pobre torcedor do Giants. Muito complicado. Cleveland Browns e New England Patriots. Vitória de New England, 32-13. Drake May entregando mais um grande jogo. Grande jogo. 3 passes para touchdown. Rating de 135.8. Cara, que trabalho, hein? Que trabalho. Drake May, semana após semana, se consolida mais e mais como um candidato a MVP, mano. Acho que já tá na hora da gente falar, da gente discutir seriamente Drake May pra MVP. Né? Não seria o meu voto, não seria a minha primeira opção. Minha primeira opção hoje ainda seria Baker Mayfield.
Eu ainda tô fechado com o Baker, apesar de que o Jonathan Taylor tá ganhando força. Acho que se tem uma temporada onde um não quarterback pode levar esse MVP, é nessa. Jonathan Taylor tem boas chances de ser o primeiro não quarterback a ser MVP desde o Adrian Peterson. Ele tem muita chance. Mas eu acho que o Drake May pode entrar nessa discussão também, porque ele vem jogando muito bem e, cara, ele teve um desempenho excelente contra uma das melhores defesas da NFL, né? Inclusive ontem, o que o senhor Myles Garrett jogou foi putaria, hein, cara? Mano, Myles Garrett foram 5 sacks, cara, o maior número da história da franquia. É o maior número também de sacks que o Patriots já cedeu. O Patriots nunca cedeu tanto sack como cedeu nesse jogo pro Myles Garrett. Foi assustador o que o Myles Garrett jogou. Só que, infelizmente, né, o ataque de Cleveland é horrível, né? O Dylan Gabriel não é um quarterback de NFL. Definitivamente ele não é. O Jerry Jeudy também tá numa fase horrorosa. Impressionante como o Jerry Jeudy tá mal. E aí, não adiantou de nada, né? Um jogo absurdo do Myles Garrett foi completamente jogado no lixo porque não adiantou de nada. Mesmo com ele jogando do jeito que jogou, Cleveland tomou 32 pontos. Mérito do Drake May, que é muito bom, mas também demérito do resto do time de Cleveland, especialmente, né, ofensivamente, que é muito fraco. Vamos lá. Seguindo aqui, peraí que eu me perdi um pouco aqui no... Tennessee Titans e Indianapolis Colts. Vitória esmagadora de Indianapolis, 38-14. Jonathan Taylor ganhando mais e mais força nessa discussão de MVP, dele poder ser o primeiro MVP não quarterback desde o Adrian Peterson. Cara, veio para 272 jardas com 3 touchdowns. Mais um jogo de 3 touchdowns pro Jonathan Taylor, uma coisa impressionante que esse cara vem jogando. Cara, bizarro demais o trabalho dele. 152 jardas e 2 touchdowns em 12 corridas. Cara, ele é inacreditável, mano. Ele é inacreditável. O cara é absurdo e... Igual eu falei, cara, se tem uma temporada onde a gente pode ter um não quarterback levando MVP, é nessa. Né, a gente teve em 2012 com o Adrian Peterson, desde ali só quarterback leva, mas nessa temporada ele tem muita chance. Até porque os quarterbacks que estão liderando o MVP, Baker Mayfield, Daniel Jones, o próprio Drake May, não são unanimidades, né? Então acho que existe aí uma brecha pro Jonathan Taylor levar. Não é minha aposta, acho que no fim vai acabar sendo dado para um quarterback. Baker Mayfield, Daniel Jones, Drake May... Talvez um Patrick Mahomes copie mais um. Não, eu acho que existe um mundo onde o Mahomes leve esse MVP. Mas eu não acharia absurdo o Jonathan Taylor levar. Não acharia absurdo, cara. Porque realmente ele tá jogando absurdamente. É absurdo que ele tá jogando. É absurdo. E Tennessee é um time horrível. Acho que nem tem por que me estender muito, né? Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints. Vitória dominante de Tampa Bay por 23-3. A defesa de Tampa Bay brilhou nesse jogo, a defesa que não vinha brilhando tanto, né? Não vinha sendo muito elogiada. Nesse jogo a defesa foi excelente, forçando 4 turnovers, 4º jogo seguido, né? Onde a defesa consegue ter um desempenho bom. Ofensivamente o time foi bem também e tal, conseguiu ali lidar bem com as lesões, mas pra mim a defesa foi o principal ponto. A defesa foi excelente, o Anthony Nelson fez um excelente trabalho, gostei muito do trabalho dele como pass rusher. Conseguiu 2 sacks, 1 passe interceptado, que ele transformou no retorno de touchdown, né, para 3 jardas lá no segundo quarto. Grande trabalho da defesa. E uma noite horrível, né, para New Orleans, né, especialmente pro Spencer Rattler, que perdeu sua titularidade, ou pelo menos momentaneamente, né, perdeu sua titularidade pro Tyler Shaw. Acho que no próximo jogo a gente deve ver o Kellen Moore testando mais o Tyler Shaw, porque New Orleans o Spencer Rattler não é uma unanimidade. E New Orleans deve ter uma pique alta no próximo draft, então eu acho que é válido nesses próximos jogos New Orleans testar o Shaw, ver o que tem nele, se vê que não tem nada, assim como não tem nada no Spencer Rattler, New Orleans pelo menos termina a temporada já sabendo qual deve ser o alvo no draft. QB. Se vê que tem alguma coisa no Tyler Shaw, pode ser que New Orleans enderece outra posição. Mas eu acho que nesse momento o New Orleans tem que fazer isso, cara. Tira o Spencer Rattler, já sabe o que tem no Spencer Rattler, vê o que tem no Tyler Shaw, vê o que tem nele, vê o que o garoto tem ali pra oferecer. Acho que é válido. E aí, pra gente encerrar, falar sobre o principal jogo, né, do domingo,
Green Bay Packers contra Pittsburgh Steelers, né? Duelo aí do Aaron Rodgers contra o seu ex-time. É um duelo emotivo que no fim foi vencido pelo ex, né? Só que no caso, o ex-time, né? Teve lei do ex, mas foi a lei do ex por parte de Green Bay. Green Bay venceu Pittsburgh por 35-25. Grandes atuações de Jordan Love e de Tucker Kraft, né? A duplinha de QB e tight end foi excelente, né? Tucker Kraft, 143 jardas, 7 passes recebidos, né? Que é o recorde da carreira dele, e 2 touchdowns. Jogou demais. É um cara que merece ser mais falado, né? A gente acaba focando muito nessa discussão de tight ends em Travis Kelce, em George Kittle, em Brock Bowers, em Trey McBride, em Sam Laporta, mas eu acho que a cada jogo Tucker Kraft se posiciona para um dia entrar nessa discussão de melhor tight end da NFL no momento, né? Melhor tight end da história aí é outra discussão, inclusive recentemente o Golin levantou essa discussão lá no Twitter, gerou um burburinho do caralho, ele falando que, na opinião dele, o Travis Kelce é o terceiro melhor tight end da NFL. Eu discordo, eu acho que o Travis Kelce só perde pro Gronkowski, principalmente pelos números em playoffs, né? Os números em playoffs do Travis Kelce, pra mim, coloca ele, né, como o segundo melhor. Mas, cara, galera, mano, saindo na mão ali, pô, o Golin. Parabéns, Golin, você conseguiu o que você queria. Você queria gerar discussão? Você conseguiu, ó. Parabéns, Golin. Mas enfim, não é discussão de melhor tight end da história, mas é melhor tight end da NFL no momento, né? No momento a discussão fica muito entre Brock Bowers, entre McBride, entre Laporta, Kittle, Kelce. Eu acho que o Tucker Kraft tem que entrar nessa discussão. Tem que entrar nessa discussão, ele tá fazendo uma temporada muito boa. Vai ganhar uma grana absurda nessa off-season. Vai ganhar uma grana absurda. Inclusive, acho que ele vai se tornar o tight end mais bem pago da NFL nessa off-season. E ele jogou muito bem, juntamente com o Jordan Love, que fez um trabalho absurdo, né, cara? Em meio a um ótimo começo do Steelers, né, cara? Abrindo 16-7, indo pro intervalo e tal. Mano, ele engatou uma sequência ali, velho, que foi absurda, né? Ele conectou 20 passes seguidos, totalmente on fire, queimando completamente a defesa de Pittsburgh. Conectando, né, com Tucker Kraft e tal, mas, mano, o Jordan Love, ele foi inacreditável, mano. Inacreditável. A defesa de Pittsburgh não teve resposta, cara. Não teve resposta pro Jordan Love, uma coisa impressionante. A secundária sofreu, a linha defensiva não conseguiu chegar no Jordan Love. O Jordan Love saiu do jogo com o uniforme limpinho, né, todo branquinho, por falar em uniforme também. Que coisa desesperador aquele uniforme de Pittsburgh, hein? Tranquilamente um dos uniformes mais feios da história da NFL. Jesus amado, coisa horrorosa. Do Green Bay, não. Uniforme lindo de Green Bay. Inclusive o do Jordan Love, como eu já falei, saiu limpinho, né? Nem precisou lavar. Limpo, porque a defesa de Pittsburgh não conseguiu chegar nele. Jogou muito. Linha ofensiva de Green Bay fez um trabalho excelente. E no fim, vitória de Green Bay, vitória do Packers, 35-25. Sem lei do ex para Aaron Rodgers nesse jogo. Sem lei do ex para ele, tá? Então, sobre a semana 8 é isso. Amanhã eu venho aqui para falar sobre o Monday Night, né? Tomara, né? Sobre uma vitória do Tifão, seria lindo. Comenta aí o que você achou. Gostou dos jogos? Quais foram os seus principais destaques da semana 8? Manda aí nos comentários. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Não se esqueça de ir lá na Centauro, dar uma conferida nas promoções. E se interessar por algo, se lembrar de usar o cupom SWISH10, porque aí você garante mais 10% de desconto. Vai lá. E tamo junto, minha gente. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, onde iremos repercutir tudo sobre o domingo de NBA, que teve bastante coisa. Te espero mais tarde. E um abraço, beijão e tchau!